Olá, alunos! Vamos então dar sequência agora, falar um pouquinho sobre matemática. Vamos ver alguns assuntos relacionados à geometria, tá certo? Depois dessa bela aula de língua portuguesa com o professor Denilson, a gente vai encerrar com chave de ouro aqui com a matemática também, ok? Vamos lá então ver o tema da nossa aula de hoje. Então a gente vai falar sobre os polígonos. Vamos entender o que são os polígonos, os ângulos internos, os ângulos externos de um polígono, os lados de um polígono, como é que a gente faz para descobrir a quantidade de lados de um polígono, tá? Somatória dos ângulos internos de um polígono, assuntozinho bem tranquilo que vocês vão aprender fácil, ok? Vamos lá então para a nossa primeira cartelinha, para a gente ver a definição então. Os polígonos, então nós temos aí a soma dos ângulos internos de um polígono. A soma dos ângulos internos de um polígono é dada pela expressão. Então eu já quero que vocês anotem essa expressão aí no caderno de vocês, pessoal. Anotem isso aí no caderno de vocês, tá? Que é a informação mais importante que nós temos aqui nesse texto. Então para a gente encontrar a soma dos ângulos internos de um polígono, a gente vai usar essa expressão, tá? S de soma, né, igual a 180 vezes n menos 2. Esse n aqui é o número de lados de um polígono, ok? Então, para calcular o valor de cada ângulo, é preciso dividir a soma dos ângulos internos pelo número de lados de um polígono. Calma que isso aqui vai ficar mais claro quando a gente começar a resolver as atividades, tá? Então aqui na nossa próxima cartelinha, nós já temos o seguinte, ó, vejam, olha esse exemplo. A soma dos ângulos internos de um hexágono é 720 graus. Tá? 720 graus. Então veja que nós temos o hexágono, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho aqui 6 ângulos, ok? Então esse hexágono, ele possui também 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um polígono que possui 6 lados. Viram a expressão? A equação que eu pedi para vocês anotarem, olha só. S igual a 180 vezes n menos 2. Então, como é que a gente vai usar essa equação? S igual a 180 vezes, no lugar de n, nós vamos colocar o número de lados desse polígono. Então, como esse polígono ele é um hexágono, né, portanto, ele possui 6 lados. Então, vai ficar 6 menos 2 aqui dentro do parêntese. Tá? Esse 2 aqui é da fórmula mesmo. E aí é só resolver. 180 vezes 6 menos 2, 4. Ficou 180 vezes 4, resultado 120, tá? Então não te esquece, se você precisar calcular o somatório dos ângulos internos de um polígono, tá? A gente vai usar essa expressão aqui, essa equação, tá? Se eu quiser encontrar o somatório dos ângulos internos de um quadrilátero, por exemplo, de um quadrado ou de um retângulo. Nós já sabemos que o somatório de um quadrilátero é igual a 360 graus. O somatório dos ângulos internos de um triângulo, por exemplo, 180 graus. Isso daí já a gente já vem estudando desde o 6º ano, né? Mas quando esses ângulos começam a ser maiores que 3 e que 4, né? Nós já temos a necessidade de usar essa equação aqui. Se você tiver, por exemplo, um pentágono com 5 lados, né? 5 ângulos, como é que eu faço para encontrar o somatório desses ângulos? Então a gente vai usar essa equaçãozinha aqui também, tá? E assim para todos os quadriláteros, com 5, 6, 8, 10 lados, quantos lados tiver, a gente consegue encontrar o somatório, tá? Desses ângulos, ok? Só lembrando, 720 aqui é o resultado da soma desses 6 ângulos, tá? Dos ângulos internos, ó, desse hexágono aí, tudo bem? Vamos seguindo então, na próxima cartelinha nós temos os ângulos externos agora. Vejam,
Agora nós vamos ver os ângulos externos. No caso dos ângulos externos, pessoal, nós já temos aqui uma regrinha importante. Vejam, a soma dos ângulos externos, tá, de um polígono convexo sempre deve ser igual a 360. Tudo bem? Então, só voltando aqui rapidamente, ó. Quando eu quiser saber os ângulos internos, tá, de um polígono, o que eu vou fazer? Vou usar esta equação aqui, tá, para encontrar o somatório desses ângulos, tá? No caso dos ângulos externos, que são esses ângulos amarelos aqui, que vocês estão vendo, ó, tá? Quando eu somar todos esses ângulos, que no caso aqui são 6, o resultado sempre tem que dar 360, tá? Eu vou até colocar fora para não confundir, tá? O resultado tem que dar 360 graus, tudo bem? O somatório de todos os ângulos externos, tá? Aqui já é ângulo externo. A soma dos ângulos internos varia, tá, de polígono a polígono, dependendo de seu número de lados. Assim, desde que convexos, os polígonos que possuem 3 lados. Então, a soma, né, dos ângulos internos sempre será 180 graus. É o caso dos triângulos, que a gente conversou agora há pouco, tá? Então, 3 lados tem soma dos ângulos externos igual a 180. Se for 4 lados, se for um polígono com 4 lados, então a soma desses ângulos internos será igual a 360, tá? Agora, quando eu tiver acima de 4 lados, tá? Nós já vimos que com 3 lados é igual a 180. Pode voltar aqui comigo, diretora? Nós já vimos que quando tiver 180, 3 lados, né, 180 graus. 4 lados, 360 graus. Agora, quando eu tiver um polígono com mais lados, para eu encontrar o somatório desses ângulos internos, eu preciso usar aquela equação que a gente trabalhou agora há pouco. Beleza? Vamos seguindo aí. Na próxima cartelinha nós temos: o ângulo externo é a abertura entre o prolongamento de um lado, de um polígono, e o lado adjacente, tá? Então eu tenho aqui o prolongamento, olha só, tá, desse lado com o lado adjacente. Professor, o que é adjacente, professor? Adjacente é aquilo que está ao lado. Então, observe os exemplos a seguir. Vejam que eu tenho um ângulozinho aqui em rosa e o outro ângulo verde, tá? Quando eu somo esses dois ângulos, esse somatório aqui, tá, tem que ser igual a 180 graus. Tudo bem? Então, somando os ângulos externos e internos de um polígono, nesse caso aqui do prolongamento, eu vou ter aqui 180 graus, tá? Lembrando, pessoal, a gente precisa estar atentos para o que é ângulo interno do polígono e externo, tá? Nesse caso aqui, ó, esse rosinha, ele é o ângulo interno desse polígono aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, né? Então, ele é um pentágono. O ângulo externo é o verde, tá? Então, quando eu somo esses dois ângulos aqui, o somatório tem que dar os 180 graus, tudo bem? Ângulo interno e ângulo externo. Para eu calcular o somatório dos ângulos internos, tá? Uso aquela equação que eu mostrei para vocês. Para eu saber o somatório dos ângulos externos de um polígono, basta somar todos eles, tá? Que o resultado tem que dar sempre 360. Fechado? Vamos seguindo aí. Na nossa próxima cartela, para a gente ver como é que faz para calcular o ângulo externo. Então, como visto anteriormente, um polígono, em qualquer polígono convexo, a soma dos ângulos externos é 360. Beleza. Um polígono de n lados, ou seja, de vários lados, né, possui n ângulos externos. Se ele for igual, se ele for regular, né, todos esses ângulos possuem a mesma medida. Portanto, o ângulo externo em um polígono regular pode ser calculado com a seguinte equação. Então, vocês vão usar essa equação agora, tá? Anotem no caderno também, para a gente trabalhar essa outra equação. Quando eu quiser agora calcular, tá,
o número de lados de um polígono. Tá? Eu vou dividir 360 por n, que eu vou encontrar o ângulo externo, ou a quantidade de lados. Tá? Vou voltar aqui. Muito bem. Olha esse exemplo. Determine o número de lados de um polígono regular que seu ângulo externo mede 20 graus. Então vejam que eu tenho um polígono regular e esse polígono, a única coisa que a gente sabe sobre ele é que o seu ângulo mede 20 graus, o seu ângulo externo, tudo bem? O ângulo externo dele mede 20 graus. Então eu quero saber quantos lados esse polígono tem. Tá? Eu não sei quantos lados ele tem, eu preciso saber. Então, como ele deu a informação aqui que os ângulos externos, né, medem 20 graus, o que eu vou fazer? Vou usar essa equação aqui, tá? Para calcular esses lados. Então, esse AE, pessoal, aqui é o ângulo externo, tá? AE é ângulo externo, que ele disse que mede 20 graus. Então, no lugar de AE, eu vou substituir por 20. Tudo bem? Vão acompanhando aí para vocês não se perderem, tá? 20 igual a 360 sobre n. O n é a quantidade de lados que eu estou procurando, tá? Então vejam que aqui vai ficar 20 vezes n, que ficou 20n, igual a 360. Colocando o n sozinho aqui no primeiro membro, sobrou 360 sobre 2, né? E aí é só simplificar aqui, 36 por 2, que deu 18 lados. Perceberam? Então é dessa forma que a gente vai calcular o número de lados de um polígono qualquer, tá? Se eu quiser calcular a quantidade, ou melhor, se eu quiser calcular o somatório dos ângulos internos, tá, de um polígono, o que eu tenho que fazer? Usar aquela primeira equação que nós trabalhamos, né? S igual a 180 vezes n menos 2 ali entre parênteses. Encontro o somatório dos ângulos internos desse polígono. Se for para eu encontrar o número de lados de um polígono, o que eu faço? Uso essa outra equaçãozinha aqui, tá? Quando ele der, claro, o ângulo externo desse polígono. Então percebam, ele nos deu aqui o ângulo externo, que mede 20 graus, né? A partir desse ângulo externo, eu consegui determinar quantos lados esse polígono tem, através dessa outra equação. AE, que é o ângulo externo, 20 graus, tudo bem? Igual a 360 sobre n. Professor, por que 360? Porque nós acabamos de ver que o somatório dos ângulos externos de um polígono sempre tem que dar 360, tá bom? Por isso que é 360. E n é o número de lados, ok? Então ele quer saber quantos lados tem um polígono, né, que mede 20 graus com o ângulo externo. E aí nós substituímos aqui na equação n igual a 18 lados. Então esse polígono ele tem 18 lados. Tudo bem? Vamos lá ver então a nossa DLI, vamos praticar um pouquinho? Vamos ver a nossa primeira questão. Então aí está, a gente vai praticar agora um pouco. Vocês vão encontrar a somatória dos ângulos internos de um polígono, tá? Então a questão 1, determine a soma dos ângulos internos de um pentágono. Olha só, se é pentágono, você já sabe quantos lados ele deve ter, correto? Questão 2, em um polígono regular, cada ângulo externo mede 40 graus. Quantos lados ele possui? Então ele deu o ângulo externo. Ele quer saber quantos lados esse polígono regular possui. Tudo bem? Eu vou acompanhar vocês aqui pelo chat. Dúvidas, coloquem aqui que eu vou respondendo. Os outros professores estão também ajudando vocês aí nas dúvidas, tá? Podem perguntar que a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês. Boa atividade, até já.
vamos lá fazer a correção. Estava acompanhando vocês aqui pelo chat, muitas respostas, parabéns. A maioria respondeu na primeira questão 540 graus, né? Somando todos os lados, todos os ângulos, perdão. 540, tá? Quem mais aqui? Vamos chamar alguns nomes aqui. O Samuel, 4, igual a 9, não entendi o que ele colocou aqui. O Francisco, questão 1, 540 graus, questão 2, 9 lados, perfeito. Alguém colocou aqui que 9 lados é um eneágono, parabéns, aí deu até nome ao polígono, eneágono. E um polígono que tem 8 lados, pessoal, coloquem no chat aí pra gente interagir rapidamente. Um polígono que tem 8 lados, ele é chamado de quê? 5 heptágono, 6 hexágono, 8 lados, a gente chama de quê? Opa, octógono, o Isaac colocou. A Elaine, a Kathleen, octógono, né? Beleza. Então percebam que dependendo do número de lados desse polígono, ele recebe um nomezinho especial, tá? Alguns deles a gente mal consegue pronunciar. Então no caso do polígono que tem 9 lados é chamado de eneágono. E o que tem 10 lados, coloquem aí, 10 lados. 10 lados a gente chama de quê? Como é o nome do polígono que tem 10 lados? Vamos ver se alguém responde aí, sem pesquisar no Google. Ninguém? Polígono com 10 lados, valendo R$1 milhão. Alguém? Ninguém colocou ainda? Vamos deixar aqui, daqui a pouco a gente confere para ver se alguém conseguiu responder. Vamos então fazer a correção das duas questões? Nosso tempo aí, temos 5 minutos. 5 minutos dá para a gente corrigir que sobra. Muito bem, deixa eu ver se alguém colocou aqui. Decágono, olha. Yolana, eu acho que é Yolana, né? Decágono, é isso aí. 10 lados, decágono. E assim por diante, tá, pessoal? São tantos nomes aí que nem eu sei todos. Muito bem. Bom, então a questão 1, ele quer saber qual é a soma dos ângulos internos, tá? Então se é ângulo interno, perdão, nós vamos usar, né, essa equaçãozinha aqui, 180 vezes n menos 1. Esse n aqui tá meio feinho, mas é porque a letra do professor é feia mesmo, tá, pessoal? Professor de matemática, né? Então, somatório dos ângulos internos de qualquer uma dessas figuras, né, a gente vai usar essa equação aí. E aqui nós temos, eu trouxe aqui pronto para vocês, a resolução, tá? Então a resposta, de fato, é 540 graus, tá? O número de lados de um pentágono é igual a 5 lados, tá? Um pentágono. Então vejam que nós usamos a equação, tá? E aí no lugar desse nzinho nós vamos colocar a quantidade de lados. Então perceberam que a primeira coisa que a gente tem que descobrir é o nome do polígono, né? Então se é um pentágono, eu tenho que saber que um pentágono tem 5 lados, para poder substituir aqui na minha equação, tá? Se eu não souber dessa informação, eu não vou chegar aqui no 5, né? Então eu preciso saber. E aí a partir daqui é só conta, né, pessoal? 180 vezes 5 menos 2 é igual a 3. 180 vezes 3, tá? E aí nós temos aqui o nosso pentágono. Deixa eu ver se eu consigo desenhar um pentágono aqui, olha só. Desenha 5 pontinhos, tá? Aí você liga os pontos. Professor, como é que eu faço para desenhar um hexágono? Aí você marca os pontos, né? E liga. No caso é um pentágono, são 5 pontos, aí você liga. Então, o somatório desses ângulos internos aqui, tá? Ele quer saber o somatório desses ângulos, tá? Vejam que nós temos aqui, se são 5 lados, eu vou ter 5 ângulos. Então, somando esses 5 ângulos aqui, dá 540 graus. Beleza? Parabéns a todos. Vamos para a próxima agora? A próxima, ele quer saber, em um polígono regular, cada ângulo externo mede 40 graus. Beleza. Quantos lados ele possui? Então vejam que na questão anterior, ele deu a dica para nós. Ele disse que era um pentágono. Então se era um pentágono,
significa que ele tem o quê? 5 lados, né? Então aqui ele queria saber o somatório dos ângulos internos. Na questão 2, ele já quer saber quantos lados esse polígono possui, mas eu não sei que polígono é esse, eu não sei se é um triângulo, se é um quadrilátero, se é um hexágono, não sei. Tá? Então, para isso, eu preciso substituir aqui nessa equaçãozinha. Então, 9 lados, né, conforme vocês colocaram no chat. Então, o ângulo externo ele deu, que foi 40. 40 é o valor do ângulo externo. 360 é um valor fixo, tá, pessoal? Sempre vai ser 360, porque no caso dos ângulos externos, o somatório sempre dá 360. E N aqui é o número de lados que eu estou procurando. E aí é só substituir. Né? Jogo os valores aí na equação. N igual a 9. Tudo bem? Tranquilo demais, né? Então a gente se vê na nossa próxima aula. Tá? Bons estudos a todos e até a próxima.